Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso que não é uma paniculite mesentérica, ele mimetizou esse tipo de apresentação, então vou passar para vocês como a gente evoluiu nesse caso para fazer o diagnóstico diferencial da paniculite mesentérica. Então tratava esse paciente de sexo masculino, 79 anos, ele apresentou um quadro de dor abdominal com 12 horas de evolução, que obrigou ele a procurar o serviço de emergência. Não tinha febre nem diarreia, o laboratório inicial praticamente normal, incluindo leucometria, amilase e lipase, PCR tocada, e ele procurou o serviço por conta desse quadro de dor abdominal. Entretanto, ele tinha um passado relativamente recente, tá? Ó, ele procurou aqui na época de 22/9, um quadro respiratório sugestivo de Covid-19, tá? Então a gente tem informação do dia da queixa álgica dele, que foi do dia 5 de outubro, entretanto tinha informação do dia 22 de setembro, que vai ser importante para a gente fazer o diferencial, ok? Então vamos ao caso, e esse caso aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo que eu fiz em 3 planos, axial, coronal e sagital. Como era um paciente idoso, foi solicitado inclusive uma anjo dele, então a gente fez uma fase arterial, uma fase portal. Então a gente vai observar aqui, ó, queria que vocês observassem nas duas essa densificação, ó, que esse paciente tem, ó, junto aos vasos mesentéricos. Isso é muito escrito na paniculite mesentérica, né? Uma densificação adjacente aos vasos mesentéricos, parcialmente delimitada por uma pseudocápsula. Em alguma das vezes dá para a gente perceber que tem alguns linfonodos de permeio, tá? E geralmente isso é um dado de paciente assintomático, né? A paniculite mesentérica, ela faz uma parte daquele espectro da mesenterite esclerosante, mas é mais assintomática que a gente vê, tá? Na maioria das vezes são achados de imagem, o paciente não procura o serviço de emergência por conta disso. Então a gente não sabia se estava mediante um achado de imagem e a causa da dor dele era outra, ou isso era a causa da dor dele, e a gente começou a questionar a possibilidade de realmente ser uma paniculite mesentérica. Então aqui no plano coronal, mostrando para vocês, ó, inclusive que os vasos estavam ok, né? Vasos arteriais, vasos venosos, ou seja, a possibilidade de ser uma isquemia mesentérica justificando o quadro álgico não batia muito, tá? E por fim aqui no plano sagital, a gente vai observar essa densificação da gordura junto à raiz do mesentério, ou seja, próximo à origem dos vasos, uma nítida densificação, parcialmente delimitada por pseudocápsula, um aspecto bem usualmente encontrado na paniculite mesentérica, entretanto, sem a correlação clínica. Então aqui, ó, no plano sagital, repara, ó, a densificação, olha a pseudocápsula ou cápsula parcial que delimita isso, e repara que não é uma infiltração da gordura distal, é uma infiltração da gordura mais próximo à raiz do mesentério, ok? Então, esse paciente, como eu falei para vocês, ele tinha um exame anterior, né? Ele teve um quadro de suspeita de Covid-19, então ele fez uma TC de tórax, ele tinha feito, acho que também um anjo-TC, e ele tinha feito uma TC de abdômen. Então vamos agora ao exame anterior, né? No dia 22/9, tá? O exame era de 5/10, em torno de 15 dias de diferença entre o exame e o outro. Então vamos ao caso, né, anterior do paciente, tá? Então, ó, ele fez, dentre outros exames, esse exame aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, há 15 dias atrás, né, o quadro abdominal tinha um pouquinho de derrame pericárdico, né? O quadro abdominal do paciente, tá? Era esse, ó. Repara aqui, ó, que não tem densificação nenhuma, tá? Não há densificação nenhuma, tá? Será que a paniculite mesentérica poderia surgir em, vamos lá, 15 dias? Né? Então, remeteu a gente a possibilidade de um evento mais agudo. Eu até questionei, será que é o mesmo paciente? Então, vou mostrar só aqui para vocês. Ó. Olha aqui, tem um cistinho nessa face anterior do rim, e olha como esse paciente, ele faz, né, quando a gente vai descendo aqui com a aorta, ele faz uma discreta ectasia da aorta, tá? Então vou pegar esses dois parâmetros, vou voltar lá naquele outro exame para mostrar para vocês que realmente era o mesmo paciente, que não tinha densificação nenhuma da gordura junto à raiz do mesentério, então uma ectasia da aorta, né? E o meu cistinho junto à face anterior renal, tá? Vamos voltar lá só para mostrar para vocês que era o mesmo paciente. Então, voltando à apresentação, então, ó, só aqui, ó, para mostrar para vocês que olha o cistinho renal ali, ó, cistinho renal, e olha a ectasia da aorta que ela faz imediatamente antes da bifurcação, tá? Então era realmente, efetivamente o mesmo paciente que tinha essa apresentação. Então a ideia, gente, que a gente teve, então, foi de um edema mesentérico. Não tinha
processo inflamatório definido e não tinha um distúrbio vascular, não tinha uma isquemia arterial, venosa, uma doença estrutural do vaso que justificasse isso. Então, quando você tem essas alterações inflamatórias, né, de aspecto inflamatório, sem, né, um substrato de inflamação clínico, né, laboratorial ou uma evidência de um distúrbio vascular, você tem que levantar a bola para processos alérgicos como o angioedema. Então, o angioedema, gente, ele pode ser primário, que são os pacientes alérgicos atópicos, ou ele pode ser secundário a diferentes causas, principalmente a drogas. A principal droga relacionada são os inibidores ou os mecanismos de inibição da enzima conversora da angiotensina, seguida de bloqueadores de canal de cálcio. Às vezes, essa apresentação do angioedema é tardia ao início da utilização da medicação. O mais importante, né, é você retirar a medicação, eventualmente fazer corticoide, acompanhar esse paciente, ver a evolução da melhora dele, do processo de edema, seja ele em qual local for. Tá? Então a gente retornou à história clínica do paciente, ele fazia uso de nystatina e ele fazia uso de olmesartan, era um uso até crônico, mas que em determinado momento gerou essa cascata de processo alérgico. Tá? Então ele é um antagonista do receptor da angiotensina, ele pede ação vasoconstrictora da angiotensina no músculo liso vascular, gerando vasodilatação. Já alguns artigos da literatura colocando, né, a utilização, o mecanismo, né, de drogas inibidoras da angiotensina como o olmesartan determinando o angioedema. Tá? E eu trouxe um caso bastante similar, que foi um caso clínico apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Radiologia, exatamente, né, induzido no reto peritônio por droga inibidora da angiotensina. Né? Isso era o dado que ele era a foto da imagem, né, da apresentação do caso clínico, e essa nossa imagem é uma densificação muito próxima às regiões de uma da outra. Tá? Então é importante a gente identificar a utilização desse tipo de medicação, excluir causas inflamatórias e vasculares, que são a principal etiologia dessa densificação desse processo, tá? E fazer, às vezes, até teste terapêutico, retirar a droga, fazer uso de corticoide, dosar eventualmente complemento para confirmar esse diagnóstico, ok? Gente, espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.